colega perguntou se os slides vão ficar. Vai dar para acessar depois, vai, né? Vai. Tá, acho que agora sim começou a gravar. Perdão, pessoal. Então, tem alguma dúvida sobre esse conteúdo aqui? Se eu posso responder? Se vocês tiverem alguma coisa para contribuir também, caso vocês. Desculpa eu interromper, tem como explicar novamente essa parte? Não consegui Do, entender direito. do método de Pasteur? Isso. Ou dos outros? Não, o Pasteur, no caso. Tá. Então, basicamente, o que ele fez? Ele fez que nem os outros fizeram, de colocar um caldo nutritivo nesse frasco. E ele colocou esse bico curvo na ponta. Por que ele colocou esse bico curvo? Para ainda manter. Porque ele, o Spallanzani, ele deixou selado, ou seja, sem contato com o ar. E o Pasteur, ele ainda deixou em contato com o ar, para provar que mesmo em contato com o ar tem uma forma de. Dá para ver que não surge vida do nada. Então, o que acontecia? Ele colocava para ferver esse caldo, e aí acabava o vapor que saía desse caldo, acabava ficando condensando nessas voltinhas aqui, ó. E o que acontecia? Os micro-organismos acabavam ficando presos nessa voltinha aqui e não infestavam a grande maioria do caldo. E aí, então, depois de alguns dias, ele ainda continuou livre de micro-organismos. E para provar que é por conta do contato com o ar que esses micro-organismos surgem, digamos, do nada. A gente sabe que não é do nada, né? Mas era como dizer na época. Ele quebrou o bico e depois de algumas horas, ou talvez poucos dias, surgiu um monte de micro-organismo. Então ele provou dessa forma que a biogênese é uma tal frase. Deu para entender melhor? Eu explico de novo, porque qualquer coisa. Deu para entender? Desculpa, ele provou que a teoria da abiogênese era um papo furado? Isso, a biogênese. A biogênese é quando a vida é da geração espontânea, né? Do lixo. O que eu não consigo entender é como que esses micro-organismos ficaram presos na voltinha ali do gargalo. Porque o que acontecia? Por conta do vapor, acabou ficando gotículas desse caldo primordial. E aí os micro-organismos, eles paravam por ali, porque eles ficavam presos nessas gotículas. Então eles não chegavam no conteúdo maior. Entendeu? Então, apesar de ter contato com o ar, por conta desse vapor, eles ficavam presos, digamos assim, nesse... Ficaram presos no vaporzinho. Então esse gargalo que faz essa voltinha meio que funciona como uma espécie de filtro. Então... Entendi. Desculpa, te cortei. Não, capaz. Façam isso quando quiserem. É melhor do que ficar sem entender. Mais alguém ficou com alguma dúvida nesse método? Não, passo para a próxima. Acho que não, se ninguém está respondendo. Qualquer coisa, se vocês tiverem depois, eu posso ficar um pouquinho mais, não tem problema. Também não sei se você tem aula, mas enfim. Então vamos para uma que às vezes é meio polêmica, mas não adianta. É uma das teorias de criação, que é o criacionismo e o fixismo. O fixismo não é muito conhecido, né? Geralmente a gente associa o fixismo com o criacionismo. Deixa eu explicar o que é cada um deles. Basicamente, o criacionismo, num sentido amplo, é a crença que a humanidade, a vida, a Terra, o universo, são criação de um ser, de um agente sobrenatural, né? Então, não pontuou nenhuma religião específica, mas falando em termos gerais. Então, basicamente é isso que é o criacionismo. É algum ser sobrenatural que criou tudo.
Então, e qual é a diferença do criacionismo e do fixismo? O fixismo, ele é algo mais fixo, ele é algo mais rígido, né? Então ele fala que, tipo, Deus, ele criou basicamente todos os seres vivos que existem hoje, mas esses seres nunca mudaram. Então, digamos, vamos pegar o exemplo do leão. O leão, Deus criou o leão, mas ele nunca evoluiu, nunca mudou. Ele sempre foi daquele jeito, pajubinho, bonitinha, foi o predador, topo de cadeia, sempre esteve ali na savana, não sei. Então, tipo, ele nunca mudou. Deus criou ele e ele estava lá. Mesma coisa que os outros animais. Ou seja, se considera totalmente evolução, qualquer coisa relacionada à adaptação, enfim. Já o criacionismo, apesar de ter bastante, digamos, criacionistas que não acreditam na evolução, o criacionismo em geral basicamente acredita que Deus criou a vida, porém não significa que ela não tenha evoluído. Ou seja, tu pode acreditar na evolução, mas sei lá, ainda assim acreditar só no ser divino que tenha criado tudo, basicamente. Então, os principais pontos do criacionismo teorias bíblicas. A gente coloca bíblicas aqui porque geralmente se refere ao cristianismo, mas não é só cristianismo. Geralmente, 100% das vezes não tem comprovação científica. Às vezes, o fixismo e o criacionismo são confundidos entre si. Eles são usados até hoje em muitas religiões, e até mesmo em vertentes científicas, porque tem muita gente que utiliza a teologia como ciência, tipo ciência. Mas, enfim. Uma coisa boa em salientar é que criacionismo não é sinônimo de religiosidade. Ou seja, tipo, você pode ter sua fé, tipo, você pode acreditar na sua religião, tudo mais, bonitinho, e ainda assim acreditar, ainda assim, tipo, ser um cientista, levar uma científica a sério, enfim, ser um cientista, sabe? Acreditar na evolução e tudo mais. Tipo, não entra em detrimento da outra. Então, tu pode ter tua religião e ainda assim acreditar nas teorias científicas. Mas, enfim, agora eu quero fazer uma pergunta para vocês. Vocês sabem o que seria vocês sabem como é que era a Terra primitiva? Vamos me falando nos comentários como que vocês acham que era a Terra primitiva. É aquela que tinham árvores de samambaias e aquelas coisas, aquelas plantas muito precoces. Os animais ainda eram meio que aquáticos. É um pouquinho antes disso ainda, né? Tipo, quando, digamos, a Terra ainda era um caos, digamos, ainda não tinha vida. Antes da vida. Talvez naquela época em que ela tinha temperaturas muito altas e ela como se ela fosse uma bola de fogo, ou da época da época glacial também. Uhum. Mais alguém? Enfim, eu vou ir falando. Basicamente, sim, ela era muito quente. Ainda tinha muitos vulcões, como colocaram ali nos comentários também. Eu não sei se a era glacial ainda, acho que a era glacial estava muito cedo ainda para acontecer, mas assim, é um dos períodos mais primitivos da Terra. Mas enfim, segundo dois autores chamados Oparin e Haldane, a Terra, tipo, basicamente a atmosfera da Terra era constituída tipo, de gases como amônia, hidrogênio, metano e vapor da água. Então, tipo, não sei se vocês sabem, mas amônia e metano, hidrogênio a gente até que tem bastante na nossa atmosfera até hoje. Mas não é algo muito agradável para a gente respirar. Então, é um dos ambientes mais inóspitos para a vida surgir. E se vocês observarem nas coisas que eu citei, o oxigênio não era uma delas. Então, se existia alguma
pouquinho de oxigênio, era muito pouco. Mas, enfim, era essa terra primitiva. Era um terreno super inóspito, com altas cargas elétricas, com o sol, assim, o sol super forte, com alta radiação ultravioleta. Então, ah, então essa era a Terra primitiva. É importante conhecer a Terra primitiva para a gente conhecer algumas outras teorias. Uma delas é da panspermia cósmica. O que seria essa panspermia cósmica? Seria a teoria que a vida não surgiu na Terra, e sim fora dela. Então, esse tempo que eu comentei com vocês, onde a Terra ainda era muito bombardeada por meteoritos, asteroides, enfim, em um deles veio digamos, um protótipo de vida, né? Um micro-organismo ou coisa do tipo. Então, essa é a ideia da panspermia cósmica. O que é muito difícil? O que valida geralmente a panspermia cósmica? É porque é muito difícil da sobrevivência, né, desse micro-organismo na hora da queda, né, desse meteorito. Mas ainda assim não é impossível. Até hoje em dia a gente tem exemplos de seres vivos que são basicamente super resistentes. Não sei se vocês já ouviram falar nos tardígrados, sobrevivem até altas temperaturas, enfim, ao frio extremo. Então não é impossível. Por isso que a gente não desconsidera. Mas a teoria então, a vida teria vindo de outros pontos do universo e através de compostos orgânicos, poros, bactérias. Então ela é uma teoria proposta desde o século V por um filósofo chamado Anaxágoras, acho que é assim que se fala. Mas ela não é comprovada cientificamente, mas também não é descartada. Então, e se vocês gostarem de jogar, coisa do tipo, tem um jogo, talvez você já conheça esse jogo. É um jogo chamado Spore, que basicamente tem um bonequinho que inicialmente vem de um meteorito, né? E aí você vai jogando até se transformar num ser bem evoluído lá. É um joguinho bem legal. Se vocês quiserem, podem pesquisar. Tem umas gameplay bem legal no YouTube. Enfim, essa é a panspermia cósmica. Outra teoria no caso, é uma hipótese, que é a hipótese de Oparin e Haldane. Você lembra aqueles caras que eu mencionei, que eles falaram de como era a Terra primitiva? Então, eles propuseram, né, que a vida teria surgido nessa Terra primitiva, não tendo vindo de fora, mas ali no meio daquelas condições onde basicamente tinha chuvas, descargas, radiação, pressão, temperatura, tipo, tudo naquele emaranhado. Provavelmente já tinha os mares, né, porque é quase certo que a vida surgiu no meio da água, porque até alguns milhões de anos atrás a vida só estava na água. Então, digamos, nesse mar primordial, provavelmente tinha uma alta densidade de compostos orgânicos, ou seja, enfim, alguns aminoácidos e tudo mais. E aí, devido a essas condições, como que eu mencionei, né, das descargas elétricas, radiação e outros, essas moléculas começaram a se juntar e formar as primeiras moléculas orgânicas. Então, tipo, como eu mencionei anteriormente, aminoácidos, algumas proteínas que formam, no caso dos aminoácidos, formam as proteínas, vocês vão ver mais adiante. Então, devido àquelas condições bem loucas de extrema pressão, eletricidade, uma grande quantidade desses compostos orgânicos se formando, provavelmente surgiu o que a gente chama de coacervados.
que são, digamos, que a gente chama dos primeiros, não sei se dá para chamar de seres ainda, mas é os primeiros protótipos de vida ali que eram capazes de reproduzir e absorver substâncias no seu interior. Então, essa teria sido a origem da vida segundo o Pliny Haldane. Então, tá dando para entender. Enfim, vou terminar aqui, depois eu volto tranquilamente. Então, depois desse surgimento desses conservados, a gente tem mais ou menos duas teorias que teria evoluído esses conservados. A primeira delas é heterotrófica e a segunda é autotrófica. Então, vamos ver o que é cada uma delas. A heterotrófica, não sei se vocês sabem o que é heterotrófico, mas eu vou falando. Heterotrófico é aquele que não pode produzir seu próprio alimento. Então, por exemplo, nós somos heterotrófos. Sei lá, seu cachorro é heterotrófico. Algumas bactérias são heterotróficos, vírus são heterotróficos, fungos são heterotróficos. Já autotróficos, pegando exemplos hoje em dia, as plantas são autotróficos, que podem produzir o seu próprio alimento, né? Isso quer dizer. Algumas bactérias, cianobactérias, são autotróficos. Então, voltando aqui, tem teorias que falam que os primeiros foram seres heterotróficos, que basicamente eles se alimentavam daquilo que estava naquele caldo primordial que eu comentei anteriormente. Então tinha bastante matéria orgânica e eles conseguiam se alimentar tranquilamente ali, então eles tinham bastante comida. E aí existem dois tipos desses heterotróficos, que eram os heterotróficos anaeróbicos, ou seja, que não respiravam oxigênio, e também tinha os heterotróficos aeróbicos, ou seja, foram os primeiros seres que respiravam. E os anaeróbicos, eles basicamente, para sobreviver, eles fermentavam as moléculas dos conservados. E basicamente todos eles liberavam um gás carbônico na atmosfera. Já a teoria autotróficos nessa teoria seria os seres que a gente chama de quiomilito. O que seriam os quiomilitos? Os quiomilitos autotróficos, eles fariam a quimiossíntese, que é basicamente a partir de essas substâncias a partir de substâncias químicas, eles tiram a energia, eles conseguem produzir sua própria energia, né? Então eles realizam a quimiossíntese, que é, repetindo, caso tenha ficado confuso, é basicamente a capacidade de produzir moléculas orgânicas utilizando a energia liberada de compostos inorgânicos. Mas isso eu posso explicar tranquilamente também. É bem complexo, mas a gente vai entendendo junto. E também tem a teoria que os primeiros também tenham sido os seres autotróficos fotossintetizantes, ou seja, os precursores das plantas, muito, muito antes, que pegavam a energia do sol e transformavam em oxigênio e também matéria orgânica para a sua própria alimentação. Então, essas são as duas teorias. E também existe uma hipótese que não é excludente da outra. Então, uma não inibe a possibilidade da existência da outra. Então, provavelmente pode ter existido seres autotróficos e heterotróficos juntos. Então uma não exclui a possibilidade da outra. E aí dois cientistas chamados Miller e Urey, eles fizeram um experimento para provar essas teorias, para tentar ver se a gente conseguia reproduzir o surgimento desses primeiros seres em laboratório. Então, o que eles fizeram? Eles tiraram uma espécie de atmosfera dessa Terra primitiva com o intuito de provar a hipótese de Oparin-Haldane. Então, após umas semanas de experimento, foi concluído que sim, é possível criar compostos orgânicos através desse experimento da atmosfera. Então, foram obtidos bases nitrogenadas, aminoácidos, cianetos e
formaldeído. Ou seja, não sei se vocês sabem, mas bases nitrogenadas é basicamente proteínas, que são os tijolinhos da vida, né? Então, o DNA é formado por bases nitrogenadas, aminoácidos formam proteínas, então a gente conseguiu formar os tijolinhos primordiais da vida nesse experimento. Então, como é que funcionaria esse experimento? A gente colocaria o vapor d'água aqui, esse vapor passaria por aqui, ele condensaria nessa parte. Não, desculpa, atirei aqui. O vapor viria aqui. Aqui teria todas aquelas descargas elétricas, os diversos gases presentes na atmosfera. Então, eles tentaram reproduzir ao máximo todos aqueles elementos que eu tinha comentado anteriormente, para no final, aqui, voltar tudo isso aqui, voltar para cá, e eles tentarem ver se surgiu. Então, eles fizeram isso aqui várias vezes, até tentar conseguir achar essas moléculas orgânicas. Eles nunca conseguiram criar uma vida em si, né? Mas eles chegaram próximos de... Mas eles pelo menos conseguiram criar os tijolinhos primordiais, né? Como eu gosto de chamar. E aí? Como vocês acham que surgiu a vida? Então essa foi a nossa aula. Perguntas? Eu acho que foi meio difícil essa última parte, né? Mas tive que dar uma aceleradinha. Mas estou aqui para responder as perguntas de vocês. Tá, então, naquele... Ai, como se chama mesmo? Eva alguma coisa? Fala que, tipo, se juntou tudo para começar, talvez, uma vida naquele ecossistema, é isso? Peraí, deixa eu voltar aqui. Um minuto. Deixa eu ter uma imagem bonitinha aqui. Tu tá falando de Okaniradon, dessa hipótese, né? Sim. Eles meio que... A hipótese deles é que devido a algumas coisas orgânicas, algumas moléculas orgânicas já estavam presentes naquele mar primordial, e devido às alterações do ambiente, tanto a radiação UV, né, do Sol, ou também as cargas elétricas, pode ter dado o start inicial para que de uma simples matéria sem vida se tornasse, digamos, o primeiro ser, sei lá, uma única célula, uma única bactéria, algo super simples. Sei lá, uma ameba, não sei, algo bem simples, sabe? Então, tipo, foi devido a essas condições que deu a origem, o start da vida, né? Deu pra entender? Eu posso explicar de novo, tá? Peraí, só para entender. Então, basicamente, era como se a Terra fosse um sopão, tivesse de vários nutrientes, tipo oxigênio, nitrogênio, essas coisas, e aí foi tendo aquelas tempestades, aquelas cargas elétricas, e isso que as coisas se juntaram e formaram, sei lá, uma célula ou alguma coisa assim? Só oxigênio não tinha, mas eu não tenho certeza do nitrogênio. Não tinha, né? Mas basicamente é um sopão primordial, como tu bem falou, que a gente conseguia analisar. Um sopão primordial que, devido às pressões do clima, assim, surgiu talvez uma primeira célulazinha assim, bem primitiva, que deu origem a toda a vida. E não é descartada a hipótese de que surgiu mais de uma vez isso, né? Que a primeira não teve sucesso e... Enfim. Então, E quanto à teoria dos seres heterotróficos e autotróficos, tipo, para um ser, por exemplo, uma planta, supondo que existe uma planta, esse ser teria que ter alguma célula vegetal, então isso implicaria que já existiam diferentes tipos de célula nessa época? Provavelmente não
não dá para falar que existiam muitos diferentes tipos de célula, mas talvez, por exemplo, a fotossíntese é por conta não é corante, eu acho que é É um corante. teste de fila, né? Da clorofila, que é ela que meio que captura a luz do sol e transforma numa matéria orgânica. Talvez, não é exatamente o tipo de célula, mas de repente uma bactéria, vamos usar o termo bactéria, mas não exatamente era uma bactéria, acabou adquirindo essa partezinha que transformava a luz do sol em oxigênio, e ela começou a poder produzir seu próprio alimento, né? Então, É bem confuso pensar nisso, especialmente quando a gente começa a estudar citologia e aí a gente percebe que as bactérias, elas na verdade têm uma estrutura muito simples de célula, então ficaria sim. complicado imaginar que uma bactéria poderia ter clorofila e realizar fotossíntese. Você não sei se vocês já viram uma cianobactéria. Uma cianobactéria é uma bactéria com clorofila, não necessariamente ela tem uma organela especializada, como é no caso das plantas, né? Então, sim, existe a possibilidade de um ser simples fazer fotossíntese. Não sei se está falando, eu estou falando o termo errado, mas os professores iam me bater se assim, ouvido o que eu estou falando. É um ser menos desenvolvido, porque simples não é tão simples, né? A vida não é simples. Então, É uma coisa primitiva, assim. exato. Então, é mais ou menos isso. Então, é complexo de entender, né? Porque, tipo... Pois é muito complicado quando a gente mescla isso com as coisas que a gente já sabe agora e tenta colocar isso nesse contexto, fica muito difícil conciliar. Tem que pensar que, tipo, isso aqui, se eu não me engano, foi, tipo, 2 bilhões de anos atrás, né? Muito tempo. Então, tem muito tempo para isso aí ir de uma gelatininha, uma moeba, sei lá, para uma célula complexa como é a célula animal, né? Então, tipo, depois em citologia a gente vai ver bem certinho como essa célula evoluiu para não exatamente essa que eu parei em Haldane cito, mas uma célula procarionte, que é, por exemplo, das bactérias que tu comentou, para uma eucarionte, que é no nosso exemplo das células das plantas ou da célula animal. Então, tipo, tem um longo caminho. Mas é legal estudar isso, por isso que eu gosto tanto de biologia, assim. Eu nunca estudei a evolução da célula, só estudei a estrutura toda, as organelas, mas eu nunca estudei como que ela deixou de ser, sei lá, de como que surgiu as células eucariontes. Sim, eu estaria dando spoiler da aula, mas basicamente, eu acho que vocês também não vão entender bem, mas basicamente a parede celular da célula foi entrando para dentro da célula, a gente chama de invaginação, e foi criando aqueles compartimentos que a gente conhece. Então, foi mais ou menos assim. Mas em citologia vocês vão ver melhor. Não vou dar spoiler agora, que eu não sei se vai ser eu, ou o Nicolas, ou o Andrew que vai dar isso para vocês, mas é basicamente isso. Mas vocês vão ver bem em citologia. Não se preocupe. Mais alguma pergunta? Depois da água vir veio as bactérias e... Não mais me falar. E a célula? Oi? Desculpa, repete a pergunta, por favor. Como pode repetir que eu não entendi direito? Quando a água veio as bactérias e as células? Não exatamente. A água veio primeiro, né? Provavelmente, como a gente viu, desses meteoros, tudo mais caíram na Terra. E aí depois foi na água que
provavelmente, não tenho certeza, né, como eu falei, surgiu ali esse protótipo de célula, ali, essa primeira célula, essa primeira. Dá para chamar, não dá para chamar de bactéria, né? Mas é meio que uma bactéria ali, um primeiro ser simples ali no meio daquela água. Então meio que meio que a água veio bem antes, assim. Mas, enfim, respondi a pergunta? Não sei. Era essa? Só dúvida? Sim. Tá bem. No caso, tudo se baseia em torno da água, a criação no geral. Sim, para mim, basicamente, sim. Até na panspermia cósmica, se tu for ver, digamos, se esse meteorito não tivesse caído na água, provavelmente a gente não teria conseguido que a vida continuasse. Porque é só observar o nosso corpo ainda depende muito da água, né? Apesar de a gente ser seres terrestres e tudo mais, a gente precisa sempre tomar muita água, a gente sempre precisa. Nosso corpo, ele tem uma espécie de capa que impede que a água fuja, né? Que a gente que resseque fora da Terra. Então, tipo, a vida inteira meio que se adaptou à água. Se ela não foi criada na água, porque tudo isso aqui são hipóteses e teorias, ela ficou totalmente dependente da água. A vida se baseia em água, basicamente. Tipo, sem água não tem vida. Provavelmente, se vocês pesquisarem, deve ter uma exceção, porque não sei se vocês sabem, mas na biologia nunca não é uma ciência exata. Então, sempre tem aquele 0,0001% por cento que é a exceção. É uma bactériazinha que fica lá no pico de um vulcão, lá na Malásia, que vai ser a exceção de tudo. Então, tipo, mas a grande maioria, sim. A grande maioria, a água foi a base. Não tem uma teoria que diz que a água teria surgido de uma chuva de meteoros que veio trazendo sais ou algo assim? Sim, existe uma das teorias que vem nos meteoritos em forma de gelo, né? Ah, Então, ela chegou aqui, encontrou calor, aí evaporou e depois caiu como chuva, e, enfim, temos os oceanos aí. mas de onde teria mas se a água vem em forma de gelo, de onde teria vindo esse gelo? Vocês sabem sabe o que é um cometa? Acho que vocês já viram ouvir falar sobre cometas, né? Cometas é basicamente uns meteoritos formados de gelo. Claro que eles ficam dando volta no Sol, né? Fazendo uma órbita. Mas o gelo existe fora da Terra. E como no espaço é muito frio, geralmente a água que a gente encontra fora da Terra é em formato de gelo. Então, por exemplo, lá em Marte, a gente encontra água em formato de gelo, porque não tem o calor o bastante para que ela seja na forma líquida, como a gente tem aqui na Terra. Então, para a água estar líquida, ela precisa estar numa faixa bem estreita de temperatura, que é, no caso, a faixa que a vida gira aqui na Terra, né? Que é no máximo estourando 0 graus ali até mais ou menos 60 graus. A partir de 60 graus, provavelmente o pessoal já começa a morrer. Então, é mais ou menos, é por isso, é por conta que fora da Terra a água líquida é rara. Respondi a pergunta? Teria uma forma de criar, no caso, o gelo, água congelada, sem precisar de calor, assim, sem precisar primeiro passar pelo líquido, já ir direto para a forma congelada, dizendo assim, sabe? Teria alguma forma assim? De criação, teoria, não sei. Bom, eu posso pesquisar para vocês, mas de cabeça eu estaria falando bobagem. Eu sei que existe o contrário. Eu sei que existe o gelo que vira direto, sei lá, vapor. Mas o contrário do vapor que vira direto gelo, eu já acho complicado.
talvez o que pode acontecer é, digamos, o vapor encontrar uma superfície muito gelada, tipo, digamos que, pegar aqui o exemplo da minha garrafa d'água, digamos que a minha garrafa seja muito gelada, tipo, a ponto, sei lá, menos de 0 graus, o vapor encosta, o problema é que na hora que ele condensa, ele meio que já vira água, entendeu? Ah, pessoal, quem quiser ir saindo, tá tranquilo, tá? Já tirei mais ou menos quem tá presente. Ok, a gente só tá agora discutindo sobre o conteúdo. Já passei do horário já em 10 minutos, inclusive. Mas enfim. Basicamente, o vapor teria que encontrar a água. No caso, o vapor encontraria o gelo, muito frio. Teria que ter uma forma dele já condensar e já ficar congelado, sabe? Então teria que ser muito rápido essa transição. Hein, Bruno? Então, oi. Dei uma pesquisada rápida aqui. É possível, chama-se deposição do estado gasoso sólido direto. Aí, Eu respondi a pergunta. como isso acontece? Deposição. E do sólido para o gasoso direto é sublimação. Isso eu me lembro das minhas aulas de física. Uma pergunta meio irrelevante, mas na minha cabeça faz sentido para entender como teria surgido, esses primeiros meteoros que atingiram a Terra. Como é que o meteoro se forma? Porque a água precisa vir de algum lugar. E se o gelo é água congelada, Olha, eu vou te deixar devendo uma resposta certa de como o gelo se forma, o gelo se formou. Mas provavelmente foi alguma reação. Eu posso estar falando bobagem aqui. Tô tirando do meu achismo, então. Ele deve ter se formado, sei lá, alguma reação que aconteceu devido a alguma pressão que aconteceu fora da Terra. Que basicamente, né, água é H2O, então provavelmente deve ter acontecido uma reação ali. E os meteoritos meio que sempre estiveram à deriva, né? Inclusive, os planetas foram formados devido a diversas colisões dos meteoritos. Ao longo do tempo, eles foram meio que se reunindo por conta da gravidade e surgiram os planetas que a gente tem hoje. Mas os meteoritos meio que era o que existia desde o início, né? Então, só eles se organizaram em planeta por conta da gravidade. Mas a água, tanto que o que eu falei está bem enrolado. Por isso que eu não posso te dar com certeza de como surge a água fora da Terra, né? Então, mas eu acho que existe uma forma, assim, de uma forma de tu criar água, assim, através de uma reação. Tá bem. Obrigado pela tua presença. Eu preciso. Eu preciso assinar alguma coisa assim pra chamada ou só botar meu nome no chat? Eu já separei o nome de vocês, já tirei um print de quem estava presente e já deixei aqui do ladinho. Ok, obrigado. De nada. Então, tá, pessoal. Vocês têm mais alguma dúvida ou eu posso... respondendo a pergunta que colocou ali nos comentários, no caso do granizo, acontece que o vapor ele condensa lá em cima, então ele vira a água lá nas nuvens, depois ele cai como granizo. Obrigado, Cosmo. Então, ainda assim existe a condensação da água lá em cima no estado líquido. Disponha. Qualquer dúvida, podem chamar. Tá, essa coisa de evaporação, não teria os primeiros vulcões, aí, fumaça de vulcões, fez nuvem, viu água, assim? Os vulcões, eles trouxeram o calor necessário para, por exemplo, para a água evaporar quando ela chegou aqui, né? Então, provavelmente... Mas a água provavelmente veio de fora. Veio de desses meteoritos que formaram a Terra, né? Mas, sim, os vulcões foram importantes para que essa água, para que primeiramente aquecesse o planeta, né, no início, porque no início
Ele era aquecido principalmente também pelo Sol, mas pelo núcleo da Terra. Essa magma, essa lava dos vulcões foi responsável por esses blocos de gelo meio que caíram aqui da Terra, evaporasse, formassem as primeiras nuvens de chuva que depois formaram os primeiros mares. Então, é meio que isso. Deu para entender? Deu sim, obrigada. De nada. Boa noite, pessoal. Alguém mais tem alguma dúvida? Senão já vai encerrando a aula. Então tá, pessoal. Eu vou finalizando aqui. Então a gente vai finalizando a aula. Muito obrigado pela presença de todos. Se vocês tiverem alguma crítica, alguma coisa que eu possa melhorar, se vocês não gostaram do jeito que eu expliquei, podem reclamar que eu estou aqui para melhorar a nossa aula. Então, o que eu precisar melhorar, eu estou disposto a melhorar. Então, qualquer crítica, me chama no WhatsApp, pode me xingar, não tem problema. E é isso aí, pessoal. Então, boa noite para vocês e a gente se vê semana que vem. No caso, vocês têm aula de biologia na quarta, né, com o André, mas acho que eu só apareço semana que vem. Então tá. A aula gravada, eu vou provavelmente mandar um link do YouTube daqui a um tempinho. Provavelmente amanhã a gente vai ver se a gente consegue colocar no YouTube já essa aula. Então, eu vou enviar lá no grupo da turma. Beleza? Então tá, pessoal. Deixa eu ver aqui. Parágrafo. Falou.